Boa noite. Celina, você já está aí? Boa noite, Marcela. Boa noite, Jaqueline. Vamos chegando, Amália. Celina, é só clicar para participar, tá? E a gente já entra. Veja se você vai conseguir. Oi, Lúcia. Oi, Silmara. Boa noite. Bom estar com vocês, mesmo assim, sem poder ver, mas de alguma forma junto, né? Oi, Marcela, como você tá? Fabiana, vamos chegando. Eu vi que a Celina entrou. Celina, você conseguiu achar onde que clica? Se eu não me engano, acho que tem uma câmerazinha que... Aliás, embaixo, Celina, tem uma câmerazinha com mais, assim. Eu acredito que seja aqui para participar. Não é, gente? Para pedir para participar na live, é isso mesmo? Ah, espero que sim, Marcelo. Espero que te ajude. Essa é a proposta, né? Ângela, oi, Gislene, boa noite. Olha lá. Celina, eu já aceitei. Vamos ver se entra. Oi, Entrou. Laura. Nossa, que saudade, Celina. Quanto tempo, não? Só muita saudade mesmo. Que bom que a gente tem essa possibilidade de estar aqui se encontrando, né? Não é mesmo? Teve até uma pandemia no meio desse caminho todo, desde a última vez que a gente se viu. Não é? E Não você me é? escuta bem? Escuto bem. Tá todo mundo escutando a Celina bem? Tá me escutando? Tá me vendo bem? Tá tudo certinho aí? Bom, ó, nós vamos começar o nosso bate-papo, Celina. Eu vou ficar aqui meio de intermediadora também. A Ana Horta está aqui presente. Oi, Ana. E, né, o que o pessoal quiser perguntar, o que vocês quiserem perguntar, né, aproveitem da Celina, tirem proveito dela aqui, da experiência dela. Ela tem muita experiência em terapia de família, gente, então realmente vale a pena aproveitar todo o conhecimento, experiência e tudo que ela, como eu falei, né, eu falei lá no Story, Celina, que você é uma pessoa gostosa de estar junto. Além de tudo, além de você ser super capaz, além de você é uma pessoa que é bom de estar junto. Então, eu espero que todo mundo consiga sentir um pouquinho de como que é a sua energia. Obrigada, Laura. Eu aceitei o convite porque você sabe que você é uma pessoa muito querida para mim, né? É, tempo aí que a gente já caminhou junto, as trocas que a gente faz, né? Para mim, a tecnologia ainda é uma coisa a ser descoberta. Então, assim, é um pedido seu, então eu tô aqui, né? Mas sou muito tímida para essas horas, mas vamos lá. O que a gente puder conversar e ajudar. É bom que a gente não vê as pessoas, eu estou só te vendo. Então, tudo bem. Aí eu Tá fico mais vendo? tranquila. Isso, foca em mim, finge que só estamos nós duas aqui e ok, a gente vai. Tranquila. Tá certo. Então, Celina, eu vou pedir primeiro para você se apresentar, né? Quem é você, que profissional que é você. Conta aqui um pouquinho pra gente, para o pessoal saber quem é você, né? Então, eu sou a Celina Daspet, né? Venho trabalhando com família há 25 anos. As questões de luto me acompanham desde a minha formação. Eu me formei em 91 na psicologia, né? E logo fui trabalhar na época o que a gente tinha de mais emergente eram as questões relacionadas aos pacientes soropositivos, né? Então, comecei a trabalhar com essa questão de luto e de morte desde do final da minha graduação, né? Então, é um tema que acompanha a minha formação, acompanha a minha vida profissional, né? E é um tema que me encanta e que, ao mesmo tempo, me faz buscar cada vez mais conhecimento. Então, a gente realiza as pesquisas em relação a isso também. E é um tema para a gente estar se atualizando aí sempre, né? Verdade, sempre, né? Sempre. É muito desafiador, né, Celina? Isso. Então, eu e a Laura, a gente se conheceu na formação de terapia familiar dela, né? Tive a honra de poder tê-la como nossa estudante,
professora Ana Horta, que também nos acompanha aqui hoje. Então, é um pool, né, de grandes amigos que a gente estuda junto, que a gente trabalha junto. Então, é um prazer poder estar aqui com você. Nossa, o prazer é todo meu, Celina. Estou muito feliz. Estou aqui olhando para você com uma saudade, uma vontade de estar mais próximo. Bom, então eu vou começar fazendo as perguntas e como eu falei aqui, gente, aproveite o que vocês quiserem saber, né, sobre o impacto do luto, né? A proposta é falar aqui, né, Celina, qual é o impacto do luto na família, né? E aí eu já vou te perguntando, né, como é que você percebe, né, como que a família é afetada, né? O que que você percebe né, na sua experiência, no processo, enquanto você está acompanhando as famílias? O luto é um processo muito individual, né, Laura? A gente fala isso em relação a cada pessoa, a forma como cada pessoa vive seu luto, né? Mas, consequentemente, se a gente entende a família como as pessoas que se interrelacionam e a forma como elas se interrelacionam, cada uma vai viver esse luto de uma determinada forma e a família vai ter uma outra forma de trabalhar com esse luto, né? Com esses lutos individuais. Acho que a gente vem de um momento muito difícil, que foram esses 2 anos, né? Que a gente vivenciou aí mais de 600 mortes, 600 mil mortes com a questão da Covid. Né? Então, acho que é fundamental a gente poder estar tendo essa conversa para ajudar as pessoas, né? Porque a gente está vivendo, acho que, um momento de vida onde tudo é muito rápido. Né? Então, tudo tem que ser rápido na vida da gente. E, infelizmente, as pessoas querem acreditar que luto também é muito rápido. Né? Então, passou, acabou, né? A gente tem um grupo de luto que a gente trabalha aí há mais de 15 anos com pessoas enlutadas, e uma das coisas que as pessoas mais trazem é isso, que até componentes dessa família extensa estão sempre dizendo, né? Puxa, mas você ainda está chorando, já passou um ano, já passou um ano e meio, né? Então, eu acho que a gente precisa repensar isso, né? Uhum, uhum, Da tá. forma como essas E, famílias estão lidando, né? uhum, uhum, certo. Quem aqui se identifica com o que a Celina está trazendo, né, dessa questão, eu escuto também muito relato, né, Celina, das pessoas falando que são cobradas, né, a seguir em frente rapidamente, né, ou quando segue também, mas já seguiu, né, parece que nunca tem um contexto em que as pessoas falam, ah, tá, assim tá bom, né, parece que sempre Então, gera uma estranheza, né. a gente tem que entender isso, né? O papel que aquela pessoa tinha, a pessoa que faleceu, e o papel, a função que ela tinha para as pessoas. Então, cada um realmente vai reagir de um jeito. Para a esposa que está perdendo o seu companheiro, é um luto. Para o filho que perdeu seu pai, é outro luto. Então, cada pessoa tem uma relação com a pessoa falecida. Então, não dá para a gente dizer, é igual. Tá bom, a gente tem 3 filhos que perderam o mesmo pai, né? Todos estão sentindo a mesma coisa. Não, não estão. Cada um está vivendo o seu luto do seu jeito, porque cada um tinha uma relação especial com aquela pessoa. Então, acho que é o mais importante a gente pensar nisso, né? Não existe luto igual. Não dá para a gente ficar comparando lutos, né? É uma vivência muito pessoal que tem a ver com a forma como eu me relacionava com aquela pessoa que partiu. Uhum, uhum. E Celina, como é que você entende, como é que pode fazer esses lutos se conversarem, né? Já que é um processo tão individual, né? Como é que a gente pode pensar nisso se conversando, né? No sentido de existir um real apoio, né? Então, acho que o primeiro passo é esse, né? Acreditando que a dor é única, é de cada um. Né? Mas facilitando, porque às vezes também, sabe, Laura, né? Nessa tentativa de um cuidar do outro, então as pessoas acreditam assim, não vou falar, eu não vou falar da minha dor, porque a minha dor talvez instigue a dor do outro, né? E aí, resultado, ninguém fala. Então, de repente, falar da pessoa falecida começa a ficar assim, é um segredo, né? É um assunto que ninguém mais toca. E o que eu percebo muitas vezes é que todo mundo quer falar, né?
de alguma maneira, em algum momento, alguém quer comentar alguma coisa. Um quer poder dizer, olha, vamos ver fotos, eu quero ver fotos. O outro vai dizer, não, eu não quero ver fotos. Mas, assim, poder falar do que cada um está sentindo. Né? Isso. Luto é um processo único, mas não precisa ser vivido solitariamente. A Vitória está falando aqui, eu perdi a minha mãe, não tem uma semana, e já estão me cobrando isso, né, de seguir em frente. Pois é, né? É difícil, né, Vitória? Como é que a gente vai seguir em frente? A gente tem que seguir em frente, mas a gente também tem que se permitir vivenciar essa dor. Quem ama sofre, não tem jeito. Mas é o que a gente diz, é este mesmo amor que nos faz sofrer que depois vai fazer a gente conseguir superar. Superar a dor. A ausência, a gente vai aprendendo a lidar com ela. Né? A saudade vai estar aí para sempre. Né? A saudade é o amor que fica. Né? Gostei, a saudade do amor que fica, realmente. O Marcos está perguntando, Celina, parece que ele já foi seu aluno, que ele falou que você foi uma das primeiras professoras dele. Ele falou, existe alguma teoria em relação ao processo de luto, uma vez que ele é individual? Tem muitas teorias, né, que vão ajudar a gente a entender o processo de luto. Mas o principal, luto vai depender do tipo de relação que a gente tinha com a pessoa que faleceu. É isso que vai determinar a forma como a gente vai entrar no luto. Então, assim, teorias tem muitas, Marcos, muitas. Né? Eu e a Laura tivemos a mesma formação. Né? Nós estudamos com a professora Maria Helena Franco, que é um ícone, né? É a pessoa que mais entende de luto neste país. Então, foi uma honra poder ter estudado com ela. Né? Então, é uma referência de estudo para quem está querendo começar a estudar luto, né? Vai ler os livros da professora Maria Helena Franco, eu acho que ela já abre muitos caminhos aí. Nossa, que referência, uma baita referência. Inclusive, ela fez um último livro, né, O Luto no Século XXI, Marcos. Ali ela fala de todo né, o histórico de da pesquisa do luto ali. Então, ali ela cita muitos estudos. Então, né? Então, A Camila está falando... Perdão, pode falar? Não, estou dizendo que é justamente isso. Quem quer começar, né? Começa lendo Maria Helena Franco, depois vai ler Bowlby, aí vai ler Parques, né? Tem muitos autores aí que vão ser referência para a gente. A Camila está falando, chega a ser uma cobrança por uma felicidade tóxica e imediatista. Sim. Para tudo, né? Eu acho que tudo a gente está nessa vida corrida, né? A pergunta que eu sempre faço é, para quê, né? A gente está correndo tanto, não é por quê, é para quê? E eu acho que a morte, ela nos traz esse questionamento. Né? Ela ajuda a gente a pensar sobre isso. Para quê? Estou correndo tanto para quê? Eu não tenho certeza que eu acordo amanhã. Então, e aí entra essa questão, né, Celina, do propósito, né? De repente a pessoa se vê repensando nos propósitos de vida, né? Exato. Né? Eu acredito muito que a morte vem nos ajudar a pensar na vida. Como estamos vivendo. Né? O que queremos deixar? Como eu quero ser lembrado quando eu for embora? É a única certeza que a gente tem, né? A gente vai embora. Mas assim, como é que eu estou vivendo e o que eu quero deixar para quem está aí, né? Sim. O Pericardo, eu não consigo, não consigo dizer, depois você me conta seu nome, mas parece que é alguém que te conhece. Falou, luta é um processo único, mas precisa viver solitariamente. Celina, parabéns. Mas não precisa viver solitariamente. Saudade e amor que fica. Acho que a gente precisa ir pensando nisso, né? Sim, sim. Acho que são dois conceitos, né, muito importantes, que talvez se todo mundo sair daqui podendo refletir sobre isso, né, Celina, já é
um bom caminho, né? A Michelle está perguntando, está falando aqui, o luto é muito dolorido, é uma dor que não passa. Meus pais sofrem muito pela perda do meu irmão. Tenho uma tatuagem com essa frase: saudade é o amor que fica. Que legal, que legal. E é isso mesmo, né? É o amor que fica. Quantos amores, né, que a gente tem. E esses amores a gente não vai deixar de ter nunca. Eles vão estar com a gente sempre. Mas chegar, acho que o mais difícil é chegar nessa conclusão, né? Uhum. Aí a Michelle tocou num ponto, Celina, que eu queria também ouvir de você, sobre como que é ver os outros familiares sofrendo, né? Como é que é, né, no caso dela, porque ela viu, tá vendo os pais sofrendo pela perda de um filho, né? Ela na condição de irmã. Né? É muito difícil, né, Laura? E assim, filhos que perdem irmãos, às vezes eu escuto muito isso, de uma certa forma perdem também um pouco dos pais. Porque a dor, né, a dor desses pais é tão profunda e que muitas vezes os filhos dizem, além de perder o meu irmão, eu também perdi um pouco dos meus pais. Né? Então, as dores vão se sobrepondo. E aí, se a gente realmente não abre espaço para falar disso, eu vou contar uma cena que a gente viveu uma vez num grupo de luto, e que era justamente uma mãe que estava ali pela dor de ter perdido seu filho, né? Tinha perdido o filho num acidente, então, de uma forma muito impetuosa, né? E calhou de, naquele dia, a filha acompanhá-la. Já era várias sessões que ela estava indo, a filha foi acompanhá-la e a filha quis entrar na sessão, participar da sessão, e a gente permitiu que ela participasse. E num determinado momento, a mãe falou isso. Ela falou, porque eu fazia um bolo de chocolate que meu filho amava. E eu não quis mais, nunca mais fiz esse bolo de chocolate. E aí a filha virou e falou para ela, mas mãe, a gente adora esse bolo de chocolate também, né? E parece que você esqueceu de olhar para a gente, né? Então foi muito bom porque aquilo acabou mobilizando também as outras mães que estavam ali, né? Não na necessidade de ser uma cobrança, né? Mas para a gente poder olhar para isso, né? A dor às vezes nos cega e aí a gente não consegue se conectar com outros amores que estão ali, né? Sim. A falta fica tão presente, né, Celine, que a gente acaba não podendo, né, olhar talvez para as outras relações, né? E aí vamos vivendo essa dor sozinhos, né? Mas eu volto a dizer, acho que isso é importante. Um na tentativa de proteger o outro. E só que às vezes esta proteção não ajuda. Essa proteção isola mais. E aí a gente, quando não fala, a gente vai interpretando e a gente vai tirando conclusões. Né? A gente vai achando, eu acho que o outro não quer falar disso. Eu acho, eu acho. E o nosso eu acho, né, 99,9% das vezes pode estar errado. Né? A gente precisa checar, né? A gente precisa perguntar para o outro como é que você está se sentindo, perguntar para o outro como é que eu te ajudo, o que eu posso fazer, o que a gente pode fazer junto. Né? Eu acho que é o principal estimular essa conversa, né? Ter espaço na família para poder falar disso. Né? Uhum, uhum. A Cris, Celina está falando, fiz minha terapia do luto com a Celina, foi fundamental para atravessarmos esse luto. Amamos a Celina. Obrigada, Cris. Beijo. A Michelle falou, o luto parece que estamos em outro mundo, não fazemos mais planos para o futuro. Vivemos o hoje. É isso mesmo, né, Michele? Porque dá até medo de olhar para o futuro. Né? Dá medo de ter outras perdas. E, infelizmente, né, quando a gente vivenciou agora essas questões da pandemia, a gente teve muitas famílias que perderam muitas pessoas. Né? Então, é normal, né, que a gente vai ficando com medo de ter mais perdas. Então, fica até difícil olhar para esse futuro se eu pensar só na questão das perdas. Então, é normal sentir isso mesmo. E a gente tem que se permitir sentir isso. Né? E aos poucos, e de novo, a gente perde o chão, né? Perde as nossas referências de segurança.
Então, aos poucos, a gente tem que se sentir seguro de novo para poder pensar no futuro. Uhum. E é muito comum, né, Celina, as pessoas falarem, mas eu acho que eu estou enlouquecendo. Será que eu não estou enlouquecendo? Né? Porque parece que fica. O tabu é tão grande em volta do que é viver o luto, que a pessoa fica realmente achando que ela está enlouquecendo, sendo que toda aquela dor é completamente esperada, na maioria das vezes. Né? Sim, e aí a gente fala de duas coisas que são tabu, né? Morte e loucura. Então, assim, né? E é isso que a gente precisa entender, né? A dor de perder alguém que a gente ama, realmente ela é tão intensa que ela chega a ser enlouquecedora, né? Uhum. Então, ter essa sensação, eu estou enlouquecendo, né? Por isso que, assim, às vezes, né, se a gente pensar, a grande maioria das pessoas já vivenciou perdas, vivencia lutos e consegue ir passando por isso. Outros não. E aí a gente está aí para isso, para ajudar essas pessoas que não estão conseguindo, né? Essa noite, essa conversa que a gente está tendo, é justamente para isso, né? Para as pessoas entenderem que elas podem seguir, né? Mas com tudo isso que a gente está falando, que faz parte do processo. Mas Uhum. não tenha medo de pedir ajuda, né? Peça ajuda. Tá todo mundo ouvindo, a Celina falando? Como é que tá aí? Como é que vocês estão se sentindo com as palavras dela? O Antônio está dizendo aqui, Celina, nascer e morrer é a única certeza. O que deixar de legado? Ele colocou vários pontos de interrogação. A certeza de ter feito o certo e deixar o exemplo para a vida. Escolherá seguir quem quiser. Falta do meu pai? Muito, mas com certeza, e aí não dá para ver mais. Uhum. É isso, né? A gente também estuda família, a gente trabalha com família. E é isso, quais são os legados que essas pessoas deixam e quais são os legados que a gente quer deixar, quais os legados que a gente quer dar continuidade. Né? A morte também ajuda a gente a pensar nisso. Né? Uhum. Celina, como que é essa questão, né, de quando do tempo, né, que cada um está vivendo, né, dentro da família? Talvez um não está exatamente conseguindo seguir ainda, né, e o outro já está num outro processo. Né? Como é que você percebe isso acontecendo? Como é que você sente que poderia ajudar, né, né, enfim, nesse tempo diferente de cada um de viver o luto? Então, parece que é meio clichê, né? Mas, assim, a gente precisa ter diálogo, né, na família, precisa conversar sobre o que está acontecendo com cada um. Porque, às vezes, é isso. Quem está um pouco mais adiantado nesse processo pode ajudar, né? O outro que está vindo ali também. Mas as pessoas precisam conversar, né? Sem ter medo de que eu vou estar cutucando o outro na dor dele. As dores a gente sente, cada um sente de um jeito, né? Mas tem como atenuar, né? Tem como atenuar. Às vezes o remédio que é bom para você não é bom para mim, mas às vezes uma outra dica que você me dá pode me ajudar. Uhum, uhum. E daí entra o contexto da terapia familiar, né, Celina? Que talvez é um lugar seguro, né, em que pode existir essa possibilidade, né, dessa abertura mesmo, né, de poder falar sem medo de talvez estar machucando ou sem medo de talvez ser machucado. Uhum. Principalmente mães que perdem filhos, né? Eu acho que é importante a gente falar disso, porque às vezes as pessoas querem uma recuperação muito rápida, né? E é difícil ter essa recuperação rápida. Cada um precisa ter o seu tempo, né? A gente fala às vezes de um luto adiado, né? Que a pessoa parece que está passando muito bem, que ela não está sentindo nada, que ela está passando lisa por esse luto. E depois pode acontecer uma outra perda onde todos os sintomas voltam, né? Ou aparecem que não tinha acontecido antes. Uhum. Sim. O Marcelo está falando, as boas lembranças, os risos, as conversas me faz esquecer a tristeza. Saudade será eterna. Parabéns, prima.
Ah, bonitinho. A gente tem as perdas na família também, né? E é difícil a gente ir lidando com isso, né? Não é porque a gente estuda, porque a gente trabalha com esse tema, que isso nos deixa mais ou menos preparado. Eu posso dizer, né? Não nos deixa preparado. Ninguém está preparado para perder ninguém que ama, né? Então a Uhum. gente sofre só de pensar nessa possibilidade. E sofre quando vivencia isso também, né? Uhum. Sim, eu sempre falo, eu estou aqui cuidando hoje, mas um dia que eu precisar de ser cuidada, eu vou pedir a ajuda de vocês, né? Claro. Porque vai chegar meu dia que eu vou precisar. E é assim. Uhum. Infelizmente, né? Uhum. Infelizmente. Seria muito bom se a gente pudesse dizer, nós vamos viver sem perdas, mas é impossível. Uhum. Luto aparece em qualquer tipo de perda. Então, as separações, o desemprego que a gente tem tanto hoje em dia, né? As perdas dos nossos pets, tudo isso leva Uhum. ao luto, né? E às vezes a gente tem situações onde nós temos lutos acumulados, né? Isso, Interessante você falar isso, Celina. Interessante, né? perdas acumuladas que vão intensificando, né? Uhum. Uhum. Tem um psiquiatra que eu E gosto muito que ele fala, tem uma frase que ele diz assim, que nem sempre é a primeira pedrada que estoura a janela. é. E talvez por isso que é importante a gente estar falando da permissão da elaboração do luto, porque daí vai tornar mais a janela vai dar uma trincada, né? E daqui a pouco, uma hora, na próxima pedrada pode ser, né, a hora E que e quebra. às vezes, Laura, o que quebra a janela mesmo é uma pequenininha, que a gente nem imaginava, né? E é aquela pequenininha ali que estoura a janela inteira, né? Eu falo, Uhum. nossa, mas foi isso, né, que aconteceu? Eu furei o meu sapato e eu tô mal porque eu furei o sapato e me molhei o dedão na chuva, né? Uhum. Não, Uhum. aí é que a gente vai se dar conta de todos esses lutos aí que estão sendo carregados, né? Sim, sim. O Miguel está falando como viver o luto de uma pessoa que se foi sem poder se despedir dela, como quem foi na pandemia. Essa também foi uma situação muito difícil, né? Das despedidas, dos rituais, na verdade, os rituais de despedida que a gente não pôde ter, né? Sempre há a possibilidade da gente tentar outras formas, né, de se despedir, conversar com essa pessoa mentalmente. Às vezes, o que eu tenho dito muito para as pessoas, às vezes, é fazer uma carta para essa pessoa, né, podendo dizer tudo o que gostaria de ter dito, os próprios rituais familiares. Agora a gente tem. Eu não gosto muito dessa palavra, mas é o que a gente diz, né? Aniversário de morte. Então, poder, cada família, dentro da sua crença, dentro dos seus valores, poder fazer algum ritual, né, que ajude a poder elaborar melhor essa perda, né? Uhum. Essa despedida, Uhum. na verdade. Então você está dizendo que os rituais, nesse sentido, é muito importante. Tanto os pessoais quanto os familiares. É isso? E quanto os coletivos, né? Então, e Uhum. aí vai muito de cada um. Tem aquela pessoa que ir ao cemitério, ela se sente bem de ir, e isso é importante para ela. Ok. Tem outras pessoas que vão dizer, não, para mim não tem nada a ver ir ao cemitério, eu não curto, eu gosto de fazer um pensamento aqui na minha casa. Ok também, né? A gente tem alguns rituais sociais que nos ajudam, mas não precisam ser só esses. Nós podemos criar os nossos rituais. E Uhum. uma forma de estar homenageando e celebrando a vida dessas pessoas que foram tão importantes para a gente, né? Uhum. Uhum. A Clarissa está falando, é isso, é isso. Há um ano perdi meu filhinho, que tinha 2 aninhos. Tenho uma filha de 7, mas travei nos cuidados, no carinho, na atenção para ela. O luto mudou toda a minha rotina de mãe. Uhum. É isso Tento mesmo. voltar a ser uma mãe útil para minha filha de 7 anos. Ela falou. Você vai conseguir, né? Vai conseguir e
tá aí, né? Essa garotinha também precisando dessa mãe. Sim, sim. É uma dor de amor, né? E por amor a gente também segue, né, Celina? Também, o amor também faz a gente seguir, né? Precisa, né? Precisa fazer a gente seguir. Sim. É, o eu não sei se é Ricardo, acho que é o Ricardo. Me desculpa, eu não estou conseguindo saber seu nome, depois você me conta. Conta aqui pra gente. Ele falou: estamos no mês de prevenção do suicídio. Como perceber sinais que o luto pode estar levando alguém a atentar contra a própria vida? Ah, legal, Ricardo, uma pergunta importante. Porque assim, é o que a gente fala, já é uma dor dilacerante, né? Perder alguém é muito dolorido. E a gente precisa ver os sinais, né? Porque sentir dor faz parte. Esta dor precisa passar. Se esta dor não passa, né, já é um sinal que a gente precisa cuidar melhor. Essa pessoa precisa de ajuda. Sozinha ela não está conseguindo, né? E às vezes a gente precisa diferenciar o que é quero morrer do que pensar em morrer. Pensar em me matar. Às vezes, quando a gente está muito dolorido em relação à perda de alguém, a gente quer morrer também. Mas não significa que eu vou me matar. Né? Eu já escutei pessoas que dizem assim, eu podia morrer agora também já, né? Tá bom. Eu podia, mas a gente não tem esse controle. Né? A morte nos ensina isso. Não temos controle. Não temos controle de nada. Nosso controle é todo ilusório. Né? Então, ok, eu posso até pensar, puxa, eu queria morrer. Qualquer um, às vezes, em algum momento da vida, pensou nisso, né? Hoje não queria nem levantar, queria morrer. Né? É isso que a gente escuta, né? Olha, eu não quero morrer, mas seria ótimo não acordar amanhã. Né? É diferente, né, de alguém que está tendo uma dor tão intensa a ponto de começar a pensar em formas de morrer. Então a gente precisa ter esse cuidado e diferenciar, saber diferenciar um pensamento do outro. Mas precisamos tomar cuidado, sim. Uhum. Ficou claro, Ricardo, para você? Depois você conta aqui pra gente. A Marcela está falando: após perder meu marido, continuo a falar com meus filhos sobre tudo, principalmente sobre a dor que eles sentem. E sempre estamos relembrando com carinho do que ele representa para nós, nas nossas vidas. Pode até se tornar uma forma de conexão, né, Celina? De conversar, de relembrar as histórias, Com né? certeza. Né? As pessoas que a gente ama, elas continuam vivas com a gente enquanto a gente está com elas. Uhum. Né? Elas só vão deixar de existir dentro de nós o dia que nós deixarmos de existir, que virarmos saudades para os outros, né? Mas elas estão aqui, a gente vai carregá-las para sempre, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito de pensar, sabe, Laura? Assim, a morte nos rouba as pessoas, mas ela não rouba o amor que a gente sente por essas pessoas, né? Isso a morte não Uhum. consegue fazer. Sim. É. O amor é um sentimento tão nobre, né, Celina, que ele não acaba, nem a morte acaba com ele, né? Não. E é o amor que nos conecta, né? É o amor que nos conecta na vida e é o amor que vai continuar nos conectando na morte. Uhum. Mas chegar O nisso amor tem um processo. tem um processo. E não tem muito atalho, né, Celina? Senão é só trincar o vidro, né? Uhum. Pode falar um pouco sobre o dia de domingo para pessoas enlutadas? A Aninha está falando aqui, perguntando. Ô, Aninha, dia de domingo é difícil, né? Dia de domingo é difícil para todo mundo, né? Nossa. Porque é o dia de recomeçar, mas eu não sei especificamente o que você está falando na questão do domingo, mas às vezes é um dia muito família, né? É um dia onde as pessoas costumam se reunir, ou pelo menos costumavam, né? A se reunir.
Agora, a gente falando dessas questões de perdas de rituais, ele é muito importante a gente pensar. A gente fala dos rituais de morte, mas os nossos rituais de vida, né? Por isso que eu falei, as pessoas continuam se reunindo ou faziam isso, né? Se reuniam, não se reúnem mais. Mas, a priori, domingo é um dia de se reunir família, né? Eu acho que é sempre importante isso de poder estar junto, né? Respeitando o limite de cada um. Agora, o domingo traz isso. O domingo depois do almoço, né, ele se torna um tanto quanto nostálgico. Né? É aquilo que ou você começa a se preparar de novo para uma nova semana, ou é o momento de vivenciar lembranças, de ficar mais quietinho. Então, eu acho que é um dia um pouco mais difícil. E aí, assim, se é um dia um pouco mais difícil, talvez é nesse dia que eu preciso pensar em mais estratégias. Né? O que é que eu posso estar fazendo nesse domingo? Né? Uhum, uhum. Entende, Aninha? A questão das estratégias são muito importantes, né? Já sabe que vai ser um dia, né, difícil, que eu posso. E também respeitar o limite, né, Celina? Saber que nesse dia, né, não dá para fazer mil coisas e ser completamente, né, seguir completamente o esperado, porque talvez vai ser um dia em que vai ter os baixos do luto, né? Os Porque famosos nessa altos e vida baixos. corrida, essa vida corrida que a gente acaba tendo, ela vai corrida até domingo meio-dia, né? Na hora do almoço. Depois do almoço, seria esse tempinho que a gente teria aí para descansar um pouco, relaxar um pouco. Aí é onde a gente fica, às vezes, mais quietinho e é onde a gente se permite entrar em contato com os nossos sentimentos. Porque, às Né? vezes, a gente também não se permite vivenciar essa dor. Né? E aí a vida corrida entra também nesse contexto, né? Para não olhar muito, né? Vai, só segue, só vai. Deixa a vida me levar, né? Uhum. E também tem uma questão, Celina, e, né, eu queria também saber de você, como é que é, porque existe geralmente, às vezes, o membro que se vai é aquele membro que era quem reunia a família, né? Geralmente quando é um pai, uma mãe, um avô, uma avó, né? E ele era quem fazia essa ligação da família, né? De estar junto, e de repente, quando um desses membros que tem essa função, né? De unir a família, às vezes se vai, parece que a família toda, de alguma forma, também se distancia, né? Isso é muito comum quando a gente vê justamente isso, a perda de grandes patriarcas ou matriarcas, casa de vó, né? É casa de vó, onde todo mundo se reúne, onde tem as festas de Natal, os almoços de domingo, e essa vó se vai e parece que todo mundo fica meio perdido, né? Cada núcleo acaba se restringindo ao seu convívio e as famílias deixam de estar juntas, né? Uhum. Então acaba sendo um momento muito difícil também, né? Sim. Oi, Rony, boa noite. A, a Regina está falando, o maior impacto do luto, quando a gente sai na rua com o coração apertado e você vê que o mundo continua. Né, o mesmo todo mundo trabalhando, cada um com a sua história. Então, talvez o ver, é isso, Regina, que você está falando, o ver, o seguir em frente acaba que se torna dolorido. Como diminuir a sensação que poderíamos ter feito mais por quem partiu? Podendo ter a certeza que a gente fez o que era possível. Não dá para a gente ficar se cobrando. O e se, ele é muito ruim na vida da gente. Né? O e se não nos ajuda em nada. E se eu tivesse feito mais? E se eu tivesse ido um dia antes na casa da pessoa? E se eu tivesse respondido aquela mensagem? E se? O e se só aumenta a nossa dor. O e se não ajuda. Né? A gente precisa entender que nós somos limitados, né? E que a gente faz aquilo que a gente dá conta. Então a gente fez o que dava para dar conta na situação. Né? Eu acho que pegando um pouco do que acho que foi a Regina que perguntou, né? Porque quando a gente perde, naquele momento o nosso mundo paralisa. Então acho que ela fala quando você sai na rua, né? Que você vê o ônibus passa, as pessoas andam, o outro dá risada, né? É que para aquelas pessoas o mundo não parou.
né? Mas para a gente, parece que a gente está ali paralisado. Então é difícil mesmo, né? E às vezes, Regina, a gente precisa pegar no tranco, né? Outro dia eu falei de pegar no tranco, as pessoas, mas o que é pegar no tranco? É porque, né, a gente que tinha carro velho, quando você ligava o carro e o carro não pegava, você tinha que jogar ele numa ladeira para ele pegar no tranco. Então, às vezes, né, a gente, em algumas situações, a gente também pega no tranco, né? E às vezes esse tranco é necessário para a gente não ficar paralisado para sempre, né? Então, vai no susto, né? Mas é muito Por ruim. isso que a ajuda é tão importante, né, Celina? Nesse sentido, às vezes é aquele empurrãozinho do tranco. Uhum. Porque às vezes a gente fica tão paralisado que a gente, eu costumo dizer para alguns clientes, né? Parece que você está paralisado naquele hospital, parece que você está paralisado naquele velório, né? Parece que você não saiu daquela situação, você ainda está lá. E qual é a ajuda que você precisa para sair desse lugar? Qual é a ajuda que você precisa? Muito boa pergunta, né? Uma pergunta importante de fazer para si mesmo, né? Porque Do que eu precisa sair, preciso? né? Infelizmente, a gente precisa sair, né? Não dá para ficar ali. Então, o que eu preciso para sair? O que você precisa para sair dali? Como é que eu te ajudo a sair? Uhum. A Viviane, ela falou: o que fazer para aliviar essa dor? Faz, ah, faz meses que minha filha de 7 anos foi morar com Deus, está passando os meses e a dor só aumentou. Já não sei mais o que fazer. É O que difícil mesmo. fazer? É difícil mesmo. É difícil, é paralisante, né? E às vezes, quando a gente se dá conta de que essa dor só aumenta, é porque é o momento que a gente se dá conta de que realmente essa perda está acontecendo. E às vezes é o momento que a gente não tem tanta gente por perto. Porque às vezes as pessoas ficam muito próximas quando a gente perde alguém naquele momento. E depois vão tocar suas vidas. E às vezes a gente precisa de um tempo, né? É aquilo, se é uma pessoa adulta, a pessoa está viajando, vai voltar, vai chegar. E a gente vai se dando conta de que essa pessoa não chega, né? Não volta. Então, a nossa, o nosso entendimento vai vindo aos poucos. E Uhum. aos poucos não significa um dia, 2 dias, é aos poucos para cada um vai ter o seu tempo, né? Então, puxa, mas já faz um ano, tá bom? Né? De repente, para você e para sua dor, não faz um ano, faz meio segundo, né? Isso é atemporal, a gente não tem como limitar. É muito comum, né, esse relato que a Viviane trouxe no sentido às vezes logo no começo dos primeiros meses tá tudo tão ainda assimilando, velório, as pessoas próximas, parece que a vida ainda não, a rotina ainda não, você não se deparou completamente com a nova rotina, né, e conforme o tempo, os meses vão passando, parece a sensação que dá é que realmente vai ficando mais difícil, né? Porque essa ausência vai se tornando cada vez mais real, né? A Michelle está falando que Deus abençoe vocês, essas lives são tão importantes para nós, aprendo tanto e ameniza um pouco o processo do luto. Um tema relevante, necessário, sempre bom ouvi-la, Celina. A Van está falando. Todos os dias é triste sem minha princesa. Laura, se meu microfone está raspando na blusa. Vou, eu vou tentar segurar aqui, tá, Fabiana? Veja se melhora. Bem isso, praticamente acabou as reuniões no domingo. Ok. Estou visitando mães que também estão passando por essa dor e têm me ajudado muito. Olha Eu só. acho que isso é muito importante, né? É compartilhar a dor, né? Dividir essa dor.
Eu acho que isso a vivência tem me provado que isso é muito importante, né? Poder dar auxílio para as pessoas, que as pessoas possam compartilhar suas dores e principalmente com pessoas que também estão passando pelo mesmo processo e estão entendendo o que elas estão dizendo. Porque quando a gente sente qualquer dor, mas especialmente em relação ao luto, nós temos medo de ser julgados pela nossa dor. Julgados e não compreendidos. Isso faz com que a gente fique quieto, né? Então, ter pessoas que estão vivenciando processos semelhantes, eu acho que é muito importante. E é essa a proposta do nosso encontro aqui, Lina. Né, eu faço um encontro aqui uma vez por mês, Celina, que é justamente essa proposta, né? É você estar com pessoas que estão vivendo o processo, para você entender que você não está tão sozinho. Lógico que a sua dor é única, o seu processo é único, né? Mas existem outras pessoas vivendo, né? Do seu jeito, da sua forma. Uhum. É importante a gente dizer isso, né? Não existe receita de luto. Não existe. Uhum. Cada um vai vivenciar o seu. Mas, de novo, não precisa vivenciar sozinho. Certo. Ok, então acho que por enquanto as perguntas acabaram, Celina. Eu tenho aqui algumas perguntas que vieram da caixinha também, tá? Vamos ver como é que tá Vamos aqui o lá. nosso tempo. Ok, também já estamos quase terminando. Gente, quem tiver mais pergunta para fazer para Celina, tá? Aproveitem, aproveitem. Celina, como é que você percebe que a psicoterapia familiar, como que você acha que ela ajuda? Assim, qual que é a função dela? Quando que é interessante procurar? Então, né, o importante da terapia familiar é que ela ajuda as relações. Então, você pode ter o seu momento de psicoterapia individual, trabalhar suas questões, mas a terapia familiar, ela ajuda a gente nas relações. Então, ela ajuda a gente a entender um pouco do outro, né? Porque mesmo quando a gente não fala pela boca, a gente fala pelo nosso comportamento, pelos nossos gestos, pelas nossas atitudes. Quando a gente consegue reunir uma família num processo de terapia familiar, a gente ajuda essa comunicação a fluir. E eu não preciso só interpretar, eu começo a poder dizer para o outro o que eu sinto, o que eu preciso e como é que o outro pode me ajudar. Porque eu estou influenciando o outro a todo momento, e o outro também está me influenciando. Então, dentro de um processo de terapia familiar, o que a gente faz é trabalhar isso. Trabalhar a relação e entender como é que um ali pode ajudar o outro. Num primeiro momento, quando a gente atende famílias enlutadas, é permitir que cada um possa expressar a sua dor. E o jeito que está expressando a sua dor. Hum, hum. Sim. É muito comum, né, um membro não querer muito ir, ele vai meio contrariado, né, e no fim acaba sendo muito importante, né, é muito surpreendente, né, então isso acontece muito, né, Celina, ainda mais nesse Muito. processo, né, de poder realmente ter a oportunidade de ouvir, né, com palavras, né, é muito diferente, né, do que simplesmente só fechar a cara e não falar nada, né, Sim, e então, trazer as crianças, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas melhor não levar as crianças? Não, tragam as crianças. As crianças ajudam muito, né? Elas às vezes expressam aquilo que a gente não consegue expressar, a criança expressa, ela traz. Né? Então, as crianças são muito importantes, os idosos são muito importantes. Né? As pessoas quando falam, eu vou para terapia familiar, quem eu levo? Todo mundo, quem quiser vir, né? E quem puder vir. A gente traz o cachorro, a gente traz o gato, todo mundo, né? Tudo que é considerar família tá ali no mesmo divã, né? uhum. Até o cachorro fala coisas importantes no processo, E né? fala mesmo, viu, Laura? Eu tive a Uhum. oportunidade de ver esses cachorros ajudando muito, denunciando coisas da família ali. É, realmente é um processo assim, é porque a própria terapia individual, né, Celina, já é
já é ainda um pouco tabu, já é um pouco, né, mas a coisa de louco, né, já é uma coisa que ainda existe uma certa resistência, né. A terapia de luto, então, mais um pouquinho de resistência, né. E a terapia familiar para famílias que estão vivendo luto, a resistência é grande ainda, né. Mas, assim, é importante que as pessoas saibam, né, a importância e como pode ajudar, até para desmistificar, né. A gente está quebrando um pouco isso também, né? E que é bom. As pessoas estão começando a vir, estão pedindo ajuda. Como eu te disse, a gente faz esse trabalho na Unifesp já desde 2014, então já são aí 17, quase 17 anos fazendo isso. Então, não 2014, 2004. Então, as pessoas estão vindo, as pessoas estão chegando, as pessoas estão pedindo ajuda. Isso é muito bom. Realmente, realmente tem mudado muito mesmo. Ok, e aí então, você percebe, Celina, que existem fatores que contribuem ou que atrapalham para esse processo, para a família se readaptar sem aquele membro que se foi? Como é que você entende isso? Tem Eu acho fatores que, que você acha que é importante e pertinente falar aqui? eu acho que o respeito, a comunicação, né, e a compreensão de que cada um está vivendo o luto do seu jeito já ajuda muito. Eu acho que fatores que dificultam realmente esse isolamento, quando os membros da família, cada um, né, se isola na sua dor, na sua perda, eu acho que isso é ruim. Né? Partir de coisas pré-estabelecidas, né? Não ter combinados. Então é aquilo, alguém que entra e vai lá e tira toda a roupa da pessoa que faleceu, sem contar para o outro que ia fazer isso. Eu acho que tudo que diz respeito a alguém que é da família tem que ser conversado, tem que ser combinado, né? Um precisa ajudar o outro. Então, acho que isso é um dificultador, quando não existe essa abertura da comunicação, né? Onde um não consegue contar para o outro, consegue dizer o que está vivendo. Acho que isso dificulta o processo. A negação, né? E a gente precisa ter muito cuidado, eu já disse, vou só repetir, né? De não julgar o processo do outro. Às vezes as pessoas dizem assim, as mulheres sentem mais do que os homens. Os homens sofrem muito também, mas muitas vezes não se sentem autorizados a liberar a sua dor. Né? A gente ainda, por mais que estejamos em 2022, a gente ainda tem a coisa do homem que não chora, né? Então, a gente precisa autorizar os nossos homens, né, a se permitirem viver a dor, né, e não serem julgados porque ele não está sentindo. Né, ele não está sentindo como você, mas não significa que ele não está sentindo. Ele não está expressando como você expressa, não significa que ele não está doendo. Né? Então, acho que esses cuidados a gente precisa ter. E se autoculpar ou culpar o outro, né, pela morte de alguém ou pela falta de cuidado, né? São coisas que também não ajudam. A culpa só traz um upgrade da dor. Né? A gente não precisa da culpa. Né? E se você, nesse momento, está se sentindo culpado, né, pede ajuda para aliviar essa dor. Só a dor já é sofrida demais. Não precisa ter culpa. Uhum. E os conflitos, Celina? É muito comum, às vezes, nas famílias, né? Comum, não sei que palavra usar. Mas acontece nas famílias, né? Conflitos, né? De repente, às vezes até sobre herança, né? Às vezes até sobre o cuidado dos que ficaram, né? Dos idosos, das crianças, né? E de repente parece que isso, né, se torna aí, fica grande, parece que não tem mais intermediação, parece que a coisa fica, né, e as famílias, o que você percebe disso, assim, desses conflitos, assim, que acontecem, que acabam, muitas vezes até, enfim, afastando muito a família e não permitindo com que ela possa ser um apoio, né, estar no mesmo barco ali, né, remando para o Então, mesmo lado.
Eu gosto de acreditar que às vezes as pessoas erram na tentativa de acertar, né? Então, às vezes vem uma ajuda, eu sei melhor do que você o que vai ser melhor para você agora, né? E isso gera conflito, né? De uma irmã tentar entrar no núcleo da outra irmã porque ela perdeu o esposo e deixa que eu resolvo agora porque você não tem condições, né? É uma tentativa de ajuda, mas de repente não é a ajuda que o outro está precisando. Eu preciso perguntar para o outro que ajuda você precisa. E eu tenho que ter paciência até para o outro dizer nesse momento de nada. Eu não quero nada. Então tá bom. Então eu tô por aqui. Se você precisar, conta comigo, né? E não fazer pelo outro, né? Agora, né, os conflitos de família existem, né, Laura? E as perdas, principalmente as perdas de pai, perda de mãe, às vezes aflora um conflito que tem aí nessa fratria, nesses irmãos. Então, a gente também não pode dizer que tudo é muito bonito quando a gente fala do luto, né? Tem muitas coisas, por isso que eu disse, são outras perdas que advêm do falecimento de uma pessoa, né? Irmãos que brigam, e brigam pela herança, brigam pelos cuidados, pelos não cuidados, né? Então, isso também existe, né? E aí, a terapia familiar, a mediação de conflito, são formas que a gente ajuda também, né? Uhum, uhum. Sim. Às vezes a perda, principalmente quando é pai e mãe, né? Às vezes é ele que era o intermediador ali, né? De não deixar a coisa ficar muito grande. Aí, né? Aquela pessoa, Sim, de repente, não está ali mais cumprindo aquela função, né? Ou pode é, acontecer o contrário, da família também muitas vezes se unir para poder se readequar, para cuidar da criança que ficou. Também existe um outro lado, né, Celina, de união, né, de poder tá mais junto ali, né? as duas realidades são verdadeiras. Tanto a família que se une, quanto a família que se isola, ou que às vezes quebra, né? Uhum, sim. A Kelly está perguntando, ela falou, vai fazer 6 meses que meu esposo faleceu e ainda não consegui retirar nada dele do armário, nem os produtos de higiene pessoal do banheiro. Tem algo errado nisso? Não tem não, como é que ela chama? Kelly. Kelly, não tem problema nenhum não, Kelly. Né? Você vai achar o momento certo, você vai sentir o momento certo de você mexer com essas coisas. Ainda não é o seu momento, então respeite o seu momento. Na hora que você achar que é o momento de mexer com isso, você vai conseguir. E se for o caso, né, neste momento que você acreditar que é o momento, peça ajuda para alguém, fala, olha, me ajuda, vou mexer, vou tirar do armário, né? Peça ajuda, mas no seu momento, não tem problema nenhum nisso, não. Né? Ah, mas eu já tirei, meu marido morreu ontem, eu tirei tudo hoje. Também não tem problema nenhum, né? Cada um vai trabalhando o seu luto e cada um vai encontrando o momento certo de fazer as coisas. Então fica tranquila, não tem problema nenhum. Uhum, uhum. É, Cada coisa dessas são pequenas despedidas. E às vezes a gente não está pronto para elas. e uma coisa que o luto ensina, né, Celina, é respeitar limite, né? Quantas vezes a gente vai passando nossos limites em várias situações, né? E o luto, ele fala, ó, não dá, né? Não dá para fazer isso no processo do luto, porque todos os limites já estão sendo ultrapassados ali, né? Você não vai conseguir. Ele dizendo, você não vai conseguir. E o que a gente faz é, às vezes, ficar cutucando, né? Para querer. Não, eu vou dar conta. Não tente ser mais forte do que você está conseguindo ser nesse momento. Seja carinhoso com você. Seja cuidadoso com você. Né? Se permita sentir sua dor. Se permita ficar triste, se permita chorar, né? Se permita abraçar o travesseiro e chorar. Né? Ninguém sabe a dor que você está sentindo. Ninguém. Eu sempre digo, o grande poeta Zeca Pagodinho disse que o dono da dor sabe quanto dói. E é só o dono da dor. Né? Eu não posso dizer, eu sei que você está sentindo. Eu não sei. Eu vou saber quando eu viver a minha dor. Né? Mas a sua dor é só sua. Só você sabe quanto dói. É, é. Aí, Celina, eu vou fazer uma última pergunta que foi da caixinha que falaram, que a pessoa perguntou, o que fazer quando pensamos que está tudo bem
e de repente tudo volta. Isso é uma outra coisa importantíssima, né? O que a gente chama teoricamente do processo dual do luto, né? É uma montanha russa. Então, às vezes a gente está indo, está super bem, né? Acha que está tudo ótimo e de repente, sem que a gente espera, vem uma descida, né? E a gente cai de novo, né? Então, o que a gente percebe às vezes é que cada subida a gente consegue descer sobe um degrauzinho a mais, mas às vezes desce 2, sobe 1, né? É sempre uma subida, mas às vezes a gente dá uma descidinha, às vezes a gente para, dá uma estancada, não sobe nem desce, né? Então esse processo realmente ele é de subidas e descidas, mas a gente vai indo em frente, então não tem problema, né? Tava super bem, tive uma recaída, ok, né? Vamos viver essa recaída, vamos respirar, vamos encontrar força e vamos continuar de novo. A gente cai quando a gente está andando, que a gente está correndo, não é assim? Eu caio toda hora, né? Eu não olho para eu não olho para baixo, então toda hora eu caio. E faz parte. A gente cai, a gente se levanta e a gente segue em frente. Uhum. É um processo que existe. O cair faz parte do processo, né, Celina? Talvez poder naturalizar isso, que as quedas fazem parte do processo, né? E tudo bem. Né? Porque as Não pessoas se pensam julgar por na isso. queda como um retrocesso. Meu Deus, voltei, é um retrocesso. Né? E entender que faz parte do processo essas quedas, isso, né, pode ajudar muito. A gente não está bem o tempo todo. E principalmente dentro de um processo de luto. Ah, mas eu vinha Exatamente. tão bem. Eu vinha tão bem. Ok, você vinha bem e hoje você não está bem. Aconteceu alguma coisa que startou, você encontrou alguma coisa. Você encontra uma pessoa na rua que te pergunta, né? E como é que está sua mãe? E aí você tem que dizer para essa pessoa, minha mãe faleceu. E aí a pessoa fica sem graça, porque ela não sabe o que ela faz com a informação que ela não tinha, né? E você retoma tudo aquilo que de repente, né, já estava um pouco mais acomodado. E tudo bem. Né? E vamos lá. Né? É o processo de novo. Vamos. Um dia após o outro. Né? Entre subidas e descidas. Né? É que num processo natural, né, Celina, sem estar vivendo luto, já é assim, né? A gente tem as quedas, já, né, já tem os altos e baixos. No luto, isso fica muito, né, muito evidente, muito proeminente mesmo, né? E aí as pessoas acham que elas não estão melhorando ou que não está dando certo. Não, fica tranquilo. Né? É assim mesmo. Né? É intensidade que a gente vê. Tem dia que a gente acordou um pouco melhor, tá mais saudoso, não tá tão dolorido. Né? No outro dia eu acordo e eu tô mais dolorida, a saudade apertou. Né? Então faz parte. Né? Por isso que eu digo de novo, seja carinhoso com você, não se julgue, não crie expectativas em relação a você mesmo. É com calma. Né? Uhum. Muito bom você ouvir falar isso, porque daí não é só eu falando, é mais você, é mais todo mundo que entende, que sabe, que cuida do processo, né? E aí tem a última, agora é a última, prometo. O que fazer com a culpa de estar mais longe a cada dia? Cada dia que passa eu estou mais longe. O que eu faço com essa culpa? Que eu tô mais longe dessa pessoa Da que foi pessoa que se embora. foi. É. Pergunta, eu tô mais longe como? Né? Eu tô mais longe como? De que jeito que eu tô longe? Eu tô longe dessa ausência, eu tô longe dessa presença física, né? A gente tem uma distância muito curta aqui, se a gente olhar para o coração. É curta essa distância. Né? Então, né, a gente fala de uma forma figurada, mas é assim que a gente entende. O amor está ali dentro, né, do coração. Então, é como eu disse antes, né? A culpa não nos ajuda em nada. Agora, puxa, eu estou esquecendo o rosto daquela pessoa que eu amava tanto. Faz parte, pega uma foto, lembra da foto, né? Não se culpe por acreditar que você está deixando de amar. Isso não existe. A gente perde alguns nuances, né? Não é assim?
Às vezes você fala, lembra daquela casa que você morou? Não lembro mais, né? Mas aí você vai buscando na memória, você lembra. Agora, não se culpe por isso, né? A distância vai acontecendo temporal, emocional não. Uhum. Ótimo. Bom, Ana Horta é uma grande referência nos estudos sobre terapia familiar. Ela falou, muito bom ouvir e aprender com você. Você traz uma reflexão de vida na vida, nos ajudando a pensar no aqui e agora, e valorizar o presente, e na capacidade que temos de nos reinventar. Acho que isso é muito importante, né? Nós temos essa capacidade, todo mundo tem. Você que está aqui, que está nessa live, que está sofrendo, que está com a sua dor, né? Você tem condições de se reinventar. Acreditem, gente, acreditem. É capaz, né? Pode parecer que não vai dar, né, Celina? Tem hora que parece, meu Deus, como que eu vou viver isso? Como é que vai ser, né? Uhum. Mas dá, né? Dá. Vai voltar a ser tudo igual? Nunca. Nunca mais vai voltar a ser como era. Mas isso não significa que vai ser ruim. Pode, Uhum. pode ser bom, né? Outra coisa que as pessoas falam, né? Eu não vou ser mais feliz, eu nunca mais vou conseguir dar risada, né? Se permita, Uhum. passa Uhum. pelas nossas permissões, dentro do seu tempo, né? Mas dá para dar risada, dá para poder estar com os amigos e de repente se pegar feliz, né? A gente não precisa ficar triste para sempre. E essa retomada muitas vezes vem de repente, né, Celina? Na hora que vê, você deu risada ali, você fala, nossa, eu ri, né? Vem assim, né, de uma forma um pouco de repente, um pouco despretensiosa, um pouco sem, né? Quanto menos você espera, muitas vezes. Uhum. Você está É. seguindo de uma forma mais confortável. E aí se sente culpado. Então não faça isso com você, né? Olhe e fala, nossa, né, eu consegui, né, dar risada hoje. E tudo bem, isso não significa que você está desrespeitando a pessoa que faleceu, ou que você está desrespeitando o seu luto. Não. Bom, então acho que o Miguel, podemos encerrar aqui com as palavras do Miguel. Ele falou: todo fim é uma nova chance de recomeçar. Ele colocou Com aqui. certeza, com certeza, né? Uhum. Bom, Celina, quero agradecer muito a sua presença. Nossa, eu estou aqui, tá gostoso te ver, sabe? Quando uma sensação assim de familiaridade, parece que nem passou tanto tempo assim. Né? Quando a gente gosta, parece que o tempo não, né? Não existe. É muito bom isso. Tá vendo lá, né, como é atemporal? Isso, a sua fala só vem aí coroar tudo que a gente falou até agora, né? Exatamente. Tinha um autor, tem um autor, né, de um livro que eu gosto muito, que é o Richard Bach, e tem o tema do livro dele é Longe é um lugar que não existe. Ótimo, Quando adorei. você, quando você pensa em alguém, você já está lá. É isso que ele fala nesse livro, né? Então, eu acho que a gente podia deixar essa reflexão, né? Longe é um lugar que não existe. Uhum, Quando a uhum. gente pensa em alguém, a gente já está lá. E a gente se conecta com essas pessoas e elas já estão aqui com a gente de novo. Né? Sim. O pessoal está aqui agradecendo, Celina, né? Todo mundo realmente, né? O que vocês acharam, gente? Falei que ela é demais, né? Muito Imagina. bom, muito Laura, bom. Muito super feliz por você estar obrigada. aqui com a nossa tribo. Aqui a gente tem uma tribo que todo mundo, de alguma forma, né, se conecta, tem as homenagens, tem os encontros. Então, de alguma forma, quem está aqui conhece um pouquinho da história de cada um, né? E, então, você poder estar aqui, né, contribuindo para nós todos aqui, realmente é um grande prazer. Agradeço demais. Eu que te agradeço mais uma vez o convite de poder estar perto, de estar falando desse tema que é tão importante para a gente, né? E quando você quiser, a gente volta.
Isso mesmo, já está convidada para voltar aqui. Obrigada, Laura. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, gente. Beijo.